o Jô Oliveira é daqueles artistas que é incrível, né? Ele publica mais lá fora, vocês vão perceber, do que aqui, pelo menos quadrinhos, né? E o Jô tem uma característica que eu acho que é muito importante, que ele sempre colocou a cultura brasileira nos quadrinhos, né? E isso eu acho fundamental, é uma coisa que os japoneses, os americanos fazem muito bem, né? Isso me recorda uma história de na época que a gente era jovenzinho, né? Um grupo que eu fazia quadrinhos, um deles resolveu enfrentar a Europa lá e preparou um monte de desenhos, assim, à la Moebius, né? E chegou na redação da Metal Hurlan e os caras olharam e falaram: desculpe, o Moebius a gente tem o próprio, né? Agora, pô, o teu país é tão rico culturalmente, é tão rico de coisas, né? Essas coisas é que a gente quer ver nos quadrinhos, né? E o Jô, nesse momento, já estava na Europa lá, já fazendo seus cangaceiros e tudo isso. Então, eu queria aproveitar e também apresentar o Marcelo, que vai ser nosso mediador, nosso querido mediador, né? Queria agradecer o Jô, para a gente é um grande prazer ter você aqui, saber um pouco mais da sua história. O Edson, que foi de uma gentileza tremenda, tentando acertar aqui as imagens que eu trouxe todas erradas aqui. E, enfim, e também parabenizar essa iniciativa da biblioteca, que eu acho fantástica, né? Que já que a nossa profissão de ilustrador assim, é tão marginalizada, tão esquecida, não dão a mínima importância ao trabalho que a gente realiza, e considerando que a imagem que a gente faz tem muito a ver com a educação, com o crescimento do país, pelo menos cultural. Então isso é uma coisa benéfica e parabenizo e espero que continue esse projeto e que depois, quem sabe, se transforme em programa de televisão e aproveite e coloque no Canal Brasil. Eu acho que seria muito interessante, porque a ilustração praticamente não entra no canal de televisão. Bom, eu acho que não sei falar alguma coisa, não? Você? Boa tarde. Tudo bom, João? Bom, eu então me apresento e vamos ver o que é que a gente pode fazer. Eu trouxe aqui 20 imagens, trouxe um texto que eu gostaria que fosse lido aqui em voz alta antes de tudo, e depois a gente, eu não tenho a mínima ideia como vai ser feito assim. Eu tenho. Então eu vou começar lendo o texto que o Jô trouxe pra gente, que é uma apresentação de próprio punho que ele faz. Jô Oliveira e sua trajetória no mundo das histórias em quadrinhos. Aprendi a ler com os quadrinhos e os cordéis. Isso foi lá no Nordeste, onde nasci e morei até os 15 anos de idade. Daí, a forte influência da xilogravura das capas desse gênero popular no meu trabalho. Os quadrinhos também são responsáveis pela minha paixão pelo desenho. Por volta de 1960, quando já morava em Aquidauana, Mato Grosso, na época era Mato Grosso, né? Hoje é Mato Grosso do Sul, tive minha primeira HQ publicada. Foi numa revista católica intitulada O Mensageiro, de Belo Horizonte. Em 1965, me mudei para o Rio de Janeiro. Queria estudar artes gráficas. No ano seguinte, entrei na Escola Nacional de Belas Artes, então instalada num prédio magnífico, que atualmente é a sede do Museu de Belas Artes. Em 1969, em pleno AI-5, quando a situação política do Brasil se tornou insuportável, surgiu uma oportunidade salvadora. O nosso pedido de bolsa de estudos para a Hungria, o meu e do Rui de Oliveira, tinham sido aceitos. Nesse mesmo ano, na segunda quinzena de março, partimos para a Europa de navio. 12 dias depois, desembarcamos em Gênova e em seguida partimos para Budapeste de trem. Chegamos numa manhã de domingo, por volta das 5 horas, fazia frio de rachar. Não compreendíamos nada, nem conseguíamos falar com ninguém. Ficamos meio assustados. O nosso compromisso era somente na segunda-feira e o telefone que tínhamos era de um escritório. Mas fazer o quê? Só nos restou esperar. Nosso objetivo na Hungria era de estudar desenho animado. Na época, os países socialistas do leste europeu tinham fama pela excelente produção de belos filmes de animação. Faziam obras totalmente inovadoras e diferentes das do Ocidente. O desenho animado foi uma paixão da minha juventude, continuo gostando muito, mas a paixão acabou. Você vai explicar isso pra gente. Durante 6 meses, eu e o Rui frequentamos o estúdio Pannonia, é assim que fala? Pannonia, exato. De desenho animado. Depois resolvemos voltar a estudar artes gráficas, como fazemos no Brasil. Em Budapeste, havia uma excelente escola superior de artes industriais, com um ótimo curso de artes gráficas. O nome da escola em húngaro é... Magyar Ipar Művészeti Iskola. Muito obrigado.
O grande obstáculo, porém, era o húngaro, como vocês podem ver. É fácil de entender. Tínhamos que aprender a falar aquele idioma. Assim se seguiram 12 meses de total dedicação ao aprendizado dessa língua nada comum. A minha entrada no mundo dos quadrinhos se deu de forma inusitada, já que a Hungria não tinha nenhuma tradição em HQ. Mesmo assim, por incrível que pareça, foi justamente lá que tudo começou. Um dia nós, os alunos de artes gráficas, fomos convidados para assistir a uma longa projeção de desenhos animados húngaros. A sessão tinha sido realizada para um casal de italianos, Luisa e Claudio Bertieri, diretores do Festival Internacional de HQ na cidade de Lucca, na época o mais badalado no mundo dos quadrinhos. Após o evento, resolvemos nos procurar para conversar. Sentimos falta de um idioma familiar. Foi fácil fazer amizade. A Luisa tinha vivido no Brasil e o Cláudio tinha vários amigos brasileiros. No fim de semana, até os acompanhamos numa visita turística a uma cidade próxima de Budapeste. 2 semanas após a partida desse simpático casal, recebemos convite para participar do Festival de Lucca. Isso aconteceu em 1973. Fomos à Itália em poucos dias. Eu não tinha nenhuma história pronta e decidi levar os storyboards que tinha feito quando frequentei o estágio no Estúdio Pannonia. Foi a minha salvação. Esses trabalhos foram a porta de entrada para o universo dos quadrinhos. A primeira pessoa que conheci no festival foi o dono da agência Quipus, o argentino Marcelo Ravone. Até hoje, mesmo depois da sua morte, os meus trabalhos podem ser vistos no site da agência. A segunda pessoa que conheci foi o Sr. Oresio Del Buono, editor da revista Alter Linus, a mais importante do ramo na época. O mesmo me disse para transformar um dos meus storyboards em HQ. Quando voltei para a Hungria, assim o fiz, e no ano seguinte a minha história foi publicada na Alter Linus. A capa da revista estampava um desenho do Guido Crepax, e no lado esquerdo, bem próximo ao título da revista, aparecia impresso Pietra Incantata. Isso é, minha história. Um ano depois, foi ainda mais fascinante. Não somente publicaram uma outra história minha, como também estamparam o meu desenho em capa dupla, e no balão do monólogo, Lampião se expressava em italiano. Foi no número de maio de 1975. Eu havia voltado para o Brasil, onde fiz mais uma história, Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, completando a trilogia sobre o Nordeste. Essas histórias aqui se distribuem para vários países, tais como Espanha, Dinamarca, Grécia e Argentina. Aqui, o Ziraldo, que havia conhecido em Lucca, resolveu juntar as minhas 3 histórias e publicá-las numa revista especial pela editora Collectif. O título dessa revista foi A Guerra do Reino Divino, que 2 anos depois se transformou em enredo da escola de samba Lins Imperial do Rio de Janeiro, vencedora do 2º grupo daquele ano. Que beleza! Antes do Pasquim, o jornal Versus de São Paulo, sem mesmo me conhecer, havia traduzido do italiano uma das minhas histórias, publicando-a como suplemento especial para o lançamento 1 do jornal. Pagaram isso? Não. Imaginei. O mais engraçado de tudo para mim é vermos nossos cangaceiros falando em grego. Refiro-me à edição publicada na Grécia. Agora, o trabalho mais primoroso, graficamente falando, foi o livro L'Uomo di Canudos, com texto do jornalista Vanderlei Diniz, de capa dura e impresso em papel couché pelo editor Sérgio Bonelli de Milão, em 1979. A introdução do mesmo foi escrita por Hugo Pratt, que aliás tinha me apresentado ao Sérgio Bonelli. Mais tarde, em 1990, Robin Work, editora italiana Editrice, numa série I Grandi del Fumetto, relançou o L'Uomo di Canudos. Mesmo assim, até hoje esse livro não foi publicado no Brasil. Juro que eu já tentei. Dando continuação aos trabalhos publicados na Itália, gostaria de mencionar as histórias Madeira Mamoré e As Aventuras de Hans Staden, ambas lançadas pela revista Corto Maltese, da editora Milano Libri. Recentemente, a editora Conrad de São Paulo lançou em formato de livro a história de Hans Staden. Voltando em 1976, com um grupo de desenhistas de Brasília, lançamos a revista Risco, a primeira de HQ publicada até então no Distrito Federal. Uma grande alegria depois disso tudo foi a homenagem que a diretora da Biblioteca Demonstrativa de Brasília, Conceição Salles, me prestou. Criou uma gibiteca nas dependências da biblioteca, batizando-a de Gibiteca Joliveira. Pode? É isso aí. E também o pessoal aqui, completando esse texto, eu agradeceria ao Alberto e ao João que me colocaram como mestre dos quadrinhos no HQ Mix. É meio suspeito que eles são muito meus amigos. Mas é todo mundo, não é só a gente. Eles demoraram para fazer isso. Bom, pois é, eu gostaria de mostrar algumas ilustrações, provavelmente boa parte de vocês já viram. São 20 desenhos que eu trouxe. E esse daí eu queria só fazer pequenos comentários. Esse é um trabalho mais recente que eu fiz para uma exposição que eu fiz no Crato.
foi incrível, porque era a grande oportunidade de conhecer o Ceará, e na véspera de eu viajar eu tive um problema e tive que fazer a cirurgia, então não conheço o Ceará até hoje. Pode passar, por favor. É aqui vocês. Bom, esse foi o primeiro livro que eu fiz, foi impresso ainda nas oficinas da Escola Húngara de Desenho Industrial, e foi interessante porque eu tive que fazer tudo, inclusive o fotolito, a separação de cores, tudo pintado com Abdeck, se alguém lembra desse nome, Abdeck. E, enfim, foi o primeiro trabalho impresso, que era uma história do meu boi. Esse foi o primeiro trabalho meu publicado na Itália, que fez parte do trabalho de diploma que eu fiz. O trabalho de diploma meu teve um título, que era Folclore do Nordeste. Eu fiz histórias em quadrinhos, que depois foi publicado na Itália, e esse que foi o primeiro livro infantil, e outras coisas mais que foram, para mim, foi muito interessante. Foi um trabalho de 6 meses, com orientação dos professores, mas todo dedicado à cultura popular brasileira. Bom, esse foi o Cangaceiro, Balada Trágica, que saiu em edição em alemão, saiu também edição, aí está em francês, em italiano, pela editora Quadrágono, que dava muito interessante. Eu fiquei assim entusiasmado e agradecido, porque essa editora dava mais importância aos ilustradores, né? Então colocaram um ilustrador em cima, né? Coisa raríssima. E esse livro, infelizmente, nunca foi publicado no Brasil. O autor tinha morado no Brasil, era um jornalista italiano, que trabalhava com o pessoal do cinema novo, e hoje ele é falecido, ele morava em Roma. Né? Bom, esse foi o primeiro grande trabalho que eu fiz de história em quadrinhos para a Chapin, né, que seria do Bonelli, e que já foi falado nesse texto que o meu amigo leu. Essa é a capa, essa ilustração é da Não, essa é a edição né? sua, é a segunda edição, né? É a segunda edição. Você não fez o desenho de capa, então? Eu fiz, como? O desenho de capa é diferente da primeira edição? De capa dura é não, a mesma coisa, só que tem em cima aquele texto, né? E o original era do Um Homem e uma Aventura, né? Sério. Exatamente. Uma Aventura tinha, em vez de José Oliveira, estava escrito Um Homem e uma Aventura, que era uma série que foi publicada, inclusive teve publicado no Brasil. Teve 6 ou 7 volumes saíram no Brasil. Mas na Itália só 30 e qualquer coisa. Isso. Pode passar. Bom, aqui é um trabalho mais recente, inclusive eu trouxe 2 deles para ser aqui sorteado para a plateia. Foi relançado. Esse é um trabalho feito impresso em Brasília pela Embaixada da Espanha, que conta a história dos espanhóis como foi descoberto o Rio Amazônia. E agora a editora Cortez publicou, e o lançamento vai ser no Rio de Janeiro, agora em junho, no Salão do Livro. Vai ter aqui em São Paulo? Tem Bienal esse ano aqui. A Bienal, é bem possível, né? Eu acho que eu venho aqui, eu vou tentar fazer aqui também, né? Bom, esse aí é o Randstad, que eu tinha falado, foi publicado originalmente numa revista italiana, do Corto Maltese, e foram publicados em 3 edições consecutivas, ou seja, dividiu em capítulos. E aqui a editora Conrad resolveu publicar, mas infelizmente não fez a cores. Para mim, eu fico um pouco triste, porque é uma história que eu gosto muito, eu descobri através do Monteiro Lobato, e depois eu li o texto, o original, tem a tradução em português. Mais tarde, por pura curiosidade, visitei o Middelin e ele me mostrou a edição original de 1558, em capa de couro, uma coisa maravilhosa. E eu achava que ia ter muita aceitação pela Secretaria de Educação, porque eu sempre vi a escola como o caminho certo para o quadrinho brasileiro, porque eu acho que teríamos uma grande contribuição a dar para as escolas, para despertar nos jovens o interesse pela leitura, e também introduzir até a literatura, coisa que aconteceu na década de 50, né? As edições maravilhosas da editora Ebal, que agora parece finalmente estar retornando, e espero que eles caprichem, que não massacre a literatura, mas sim dê uma contribuição, né? Porque você participe bastante desse processo. Me conta uma coisa, Jô, essa edição, você que fez a tradução para o texto em português? Não, a tradução não foi feita por mim, não. Eu escrevi em português e foi feita a tradução para o italiano. E foi o texto original que eles usaram para a edição brasileira?
O seu? Foi o meu, foi exatamente, foi o meu. Bom, aí livro infantil é outra área que me interessa muito, já que não existia o campo para fazer quadrinhos, por isso que eu praticamente parei de fazer. E eu comecei então a trabalhar na área de livro infantil, que é uma parte da indústria gráfica editorial muito forte. Publica-se mais de 1000 títulos por ano no Brasil, né? E tem várias editoras que se dedicam, quase todas as grandes editoras têm a parte infantil, e eu achei que seria o caminho. E, claro, eu tomei também essa visão nordestina, mas eu também já fiz livro por Macbeth, por exemplo, eu fiz Alice País das Maravilhas, fiz o Pinóquio, né? Mas sempre tento manter dentro desse estilo, imitando um pouco a gravura. Bom, essa aqui foi uma das primeiras exposições que eu fiz, eu trouxe isso daí só para comentar, que é bem frustrante para mim que trabalho sob papel, a fazer exposição, porque eu primeiro não tenho a mínima vontade de vender os meus originais, né? E também não tem mercado, e também dá um trabalho danado montar uma exposição, e fica uma coisa assim, muito frustrante, porque vê-se pouco resultado, né? Eu queria que fosse feito dentro da escola, tivesse participação do estudante, onde se comentasse, etc. Então, geralmente, em geral, eu não gosto muito de fazer exposição. O seu original é sujo? A gente vê muito trabalho que é feito para ser publicado, tem um monte de retoque que não tem emenda. Não tem, é bem limpinho, assim, dá para colocar no quadro. É bonita a exposição. Sim, mas digo, a função da exposição teria que ter uma visão mais didática, talvez, de se comentar, de se ter encontro com os alunos, etc. Coisa que eu gosto muito, eu vou muito em escolas e sempre tenho um encontro com jovens e falo sobre desenho, que tem até uma certa idade, as crianças gostam muito de desenho. Depois perde interesse. Já tentaram comprar o original seu? Já tentaram. Tem um colecionador no Rio Grande do Sul que comprou todos os meus rascunhos que estavam jogados no lixo de selos postais. Eu sei que eu ganhei uma grana. Mas o lixeiro não tinha passado. Exatamente. Minha mulher sempre mandava jogar fora. Eu disse, não, vou deixar aí. Aí eu vendi todos os originais para ele. Aprendeu a guardar a grana. Exato. Bom, isso daí é um dos primeiros livros que eu fiz com texto meu. Eu gosto muito da cultura indígena também e não faço mais porque não tenho oportunidade. E fiz alguns livros. Você vê que o próprio Hans Stalin praticamente uma história sobre índio. E tem muita amizade com o pessoal, com os índios. Inclusive, o primeiro encontro que houve agora, no início do ano, foi em Cuiabá, era um encontro, a Feira Nacional dos Escritores Indígenas. Eu fui chamado, eu e aqui como é que chama, aqui que trabalha muito com desenhos indígenas, o Negro, Maurício Negro. Maurício também foi, então fomos os dois não índios que participamos. Ele estava com medo de que pensei que eles iam pedir para a gente ficar nu, né, todo mundo, mas não aconteceu. Você está ali do ladinho da FUNAI também. Exatamente. Bom, esse trabalho é interessante para mim porque me abriu a oportunidade de trabalhar com a... Quer jogar? Oi, tá bom? Desculpa. Trabalhar com a cultura negra. Então, esse livro me deu a oportunidade de fazer um lançamento dele com o escritor em Angola, foi 2 anos atrás, e a partir daí já fiz 3 livros sobre cultura negra, inclusive ilustrando escritor de Angola. Uma nova direção que caminha meu trabalho, trabalhar com a cultura negra. Esses 3 saíram no Brasil? Esses 3 saíram no Brasil. Eu fiz recentemente o outro com o Rogério Andrade, que ele me acompanhou a África, que se chama Se Tem na África, Se Tem Angola, Tem no Brasil. Vai ser lançado também no Salão do Livro agora do Rio de Janeiro e foi impresso aqui em São Paulo pela FTD. Bom, esse eu volto à temática nordestina. Engraçado que a escritora é carioca e ela escreveu esse livro sobre o Padre Cícero. E eu também retomo sempre a temática e também o estilo. Eu sempre tento, porque eu tenho uma grande tendência a fazer o cartoon. Então, para escapar um pouco do cartoon, eu tento sempre retomar as gravuras,
E eu gostaria de aproveitar para falar que não só a gravura popular nordestina, mas qualquer outro tipo de gravura popular, e também as gravuras medievais. Eu estudo muito a gravura medieval europeia, as miniaturas também, né? Agora recentemente descobri o Museu de Epinal, que tem muitas imagens interessantíssimas, que eu fiquei fascinado, que eu não conhecia. O Roberto já falou que já andou, vocês dois andaram fazendo coisas sobre Epinal. E aí comecei com muita surpresa, descobrindo muito surpreendente que eu descobri que isso é que o início do quadrinho está em Epinal. As tapeçarias, né, que contam histórias em... Ah, esse é outro. Esse Epinal é um museu que fica numa cidade do norte da França. Esse você está falando de Bahia, né? Não, Epinal mesmo, na França, que eles faziam narrativas contadas em tapeçaria. Ah, então esse eu não sabia. E é lá também. Essa eu não sabia. Maravilhoso. Eu estava me pensando que você estava se referindo de Bahia, que é a conquista da Inglaterra pelos normandos, né? Esse também me interessa, eu estive lá, inclusive. Bom, aí retomando, aí dizendo que essas influências são muito importantes para mim, porque a gente termina descobrindo que todas as artes populares são muito parecidas, são muito irmãs, são muito similares. Não tem, você termina vendo a maneira da composição, as cores, e etc. Vocês são muito próximos. E isso enriquece muito o trabalho da gente, porque procuramos então ver que outras soluções gráficas dentro do estilo que é usado por diferentes povos, né? Você diria que o seu trabalho é arte popular? Meu trabalho não é arte popular porque, infelizmente, eu não tenho... Eu estudei, né? eu perdi essa ingenuidade, então eu fui preparado, estudei técnica, etc. Mas eu me baseei na cultura popular. Isso é importante. Até a próxima. Bom, esse selo postal, isso foi outro caminho meu, que quando eu voltei da Hungria, a primeira coisa que eu fiz foi procurar os Correios e levei uma coleção de selos fictícios que eu fiz, baseado, inclusive usando desenhos que eu usei no livro Bumba Meu Boi. E o Correio imediatamente me contratou, e desde então, até 2 anos atrás, eu continuava fazendo selos. Eu fiz mais de 50 selos, e por acaso esse aí é um dos selos premiados, ganhou o prêmio aqui no Brasil, melhor selo brasileiro, e depois melhor selo do mundo na Itália. E é interessante que um estilo, ganhei 2 vezes esse prêmio, e todos os 2 eram com o estilo do cordel, né, da gravura popular. Essa relação com o Correio acabou? Não acabou porque, infelizmente, ninguém escreve mais cartas, né? O selo está sumindo. Está acabando, é interessante isso, você não vê mais selo. E agora o Correio abriu para muitas pessoas fazerem, então passou a ser concorrência, antes era um convite. Bom, aí o primeiro selo que eu falei, pois esses selos de cima são os selos do Bumba Mamulengo, e para mim é o melhor selo que eu fiz até hoje, são esses 3 primeiros. Mandei muita carta com esse selo. Hã? Mandei muita carta com esse selo. Com esse selo, né? Muito. É engraçado esse negócio do selo, porque tinha uma época que todo mundo colecionava selo, né? Ou pelo menos boa parte. Então hoje encontro muitos marmanjos e falam, eu colecionei seu selo. Aí, eu tenho seu selo, eu tenho sua coleção em casa. Muito bem. E é bom que o selo tenha um nome, né? Claro. Tem um nome, isso é importante. Bom, de baixo são 2 selos, são interessantes porque são selos sobre as festas juninas. E são as 2 cidades rivais, Campina Grande e Caruaru, que uma fica na Paraíba e o outro fica em Pernambuco. E os 2 selos foram lançados no mesmo dia nas 2 cidades, então foi muito interessante estar no mesmo lugar, no mesmo dia, exato, e discutir com as pessoas. Você estava onde? Hein? Você estava em Brasília? Não, eu estava lá, eu fui, acompanhei os Correios. Qual das 2? E eu chegava, eu gosto muito de brincar e dizer, olha, disseram que o selo da Paraíba está melhor que o pessoal de Pernambuco. E eu contava, não, que é isso, o nosso é melhor. Você estava em Caruaru? Porque são rivais, eles brigam. Ah, você foi para as 2 cidades? Os 2 cidades no mesmo dia. Mesmo Uau. dia. É perto, né? Foi muito engraçado. Bom, aí são outras peças filatélicas, no caso são os postais. E também se colecionava isso, não? Hoje em dia não. Nem tanto, mas era outra peça que acompanhava o selo. Esse tracejado que você faz acompanhando o contorno do seu desenho é para imitar aquelas falhas da madeira na xilogravura? Eu acho que é, porque mas é verdade, mas eu tenho cuidado de não querer ser a gravura, né? Uhum. É apenas Então, uma aproximação. Claro, e também é bom porque ela disfarça o traço errado, né?
Essa parte é boa. Disfarce. Então você não presta atenção se o traço está correto, tortinha. Bom, mas aí isso é outro tipo de trabalho, né? Mas que fui convidado para fazer aqui do Caso do Mondem Andrade. E essa peça chama-se Edital, feita especialmente para filatelista, onde tem todas as informações sobre o selo, escrito em 2 idiomas, etc. E aqui sobre o Vilas Boas, o Orlando, que eu tive a grande felicidade de encontrá-lo, estive aqui em São Paulo visitando, e 2 anos depois eu fiz o selo. E logo em seguida ele faleceu, infelizmente. Bom, e daí são os selos que eu gostei muito de fazer, porque era sobre os 100 anos do frevo. E eu gostei, uma coisa interessante nesse selo é que eu fiz o frevo acontecendo em frente do teatro mais famoso, o Teatro acho que é Santa Rosa. É Santa Rosa? Bom, lá de Pernambuco. E o pessoal que tinha encomendado o selo para os Correios não gostou, falou não deveria unir a imagem do frevo, uma coisa popular, com a arte tradicional, sei lá, arte maior. E o interessante é que eu bati o pé e falei, não, tem que ser, porque como é que eu vou identificar Recife? Lá não tem um Pão de Açúcar. Aí eles aceitaram. Aí depois, o interessante depois já foi descobrir que as comemorações de Seno foi feito no teatro. Exatamente. Que coisa. Aí foi sua homenagem. Bom, daí ainda voltando, eu tentei fazer livro infantil, depois não consegui fazer, aí eu fiz a história em quadrinhos, essa que eu trouxe para depois fazer um sorteio com vocês. E também essa coisa muito interessante da mitologia indígena, e muito ligada ao descobrimento do Amazonas, que é uma coisa fascinante. Você imaginar que um território de quase 6 milhões de quilômetros quadrados, nos trópicos, tem o nome de uma entidade grega, é inacreditável. E essa história explica, né? Realmente tem uma razão muito grande disso ter acontecido. A história em quadrinhos explica isso. Deixa eu entender, você originalmente queria fazer um livro infantil? É um livro infantil, aí não encontrei editor, aí eu falei, vou transformar em quadrinhos. E o que você trouxe hoje é em quadrinhos? É em quadrinhos, exatamente. E você acha mesmo que um desses exemplares não vai ficar com ele para poder? Não, vai. Bom. Não, mas o livro foi lançado recentemente, é fácil de adquirir. Bom, é para mostrar que eu sei fazer outras coisas, só isso. É só para isso? Fala pra gente esse desenho. Mas desenho, você tem guache, né? Cheio de figuras. É cacau aqui, né? Hein? É cacau? Exato. É uma ilustração de uma revista de comércio exterior, falando sobre, não sei que peixe é isso não, mas falando sobre acho que é produção agrícola e pecuária, sei lá, da região norte. Búfalo aqui, né? Tem um búfalo lá, tem um peixe que eu não sei qual é, que peixe é esse, e tem um cacau. Eu acho que é coisa sobre produção agrícola do norte do país. Feita com nanquim, guache, etc. Vamos deixar ela para ilustrar a nossa conversa? Acabou, né? Maravilha. Bom, é só para você ter uma ideia. Agora, bom, eu espero que vocês façam pergunta, porque... Calma que eu vou fazer um monte ainda. Jô, todo mundo conhece o Jô Oliveira, agora o nome de verdade que está no batismo por trás do Jô Oliveira é complicado, porque é o seguinte, eu nasci em Itamaracá e meu nome está... Eu tive curiosidade de passar em Itamaracá e procurar a igreja onde tem o meu registro de nascimento. Eu descobri que o meu nome é outro, o meu nome verdadeiro é Josimar, né? José Maria, imagina. E o que aconteceu? Quando a pessoa que registrou me registrou como Josimar. E eu estou registrado na Igreja Católica como nasci no dia 4, que foi o dia que eu nasci. E depois do registro meu, eu passei a ter outro nome, aliás, passei a ser Josimar e passei para o dia 25. Então são seis realmente... A gente estava brincando aqui que falando que você podia ser gato de futebol. Né? Pois então eu poderia ser uma pessoa com problemas de personalidade. Também poderia. João, fala pra gente um pouquinho dessa sua infância. Você nasceu em 1944. 44 em Itamaracá, na ilha de Itamaracá. Recife, ali. Exatamente, na ilha de Itamaracá, e fiquei até uns 5 anos depois. Meus pais resolveram se mudar para Campina Grande, e eu fiquei até uns 13 anos em Campina Grande. Você é filho único? Não, eu tinha um irmão que era mais jovem que eu, e infelizmente não faleceu, o Jorge. Ele faleceu com... Você tinha que idade? Há pouco tempo, 3 anos atrás, que eu achava que eu teria. Eu fui lá, ele teve um ataque cardíaco e ficou uns dias no hospital. Eu fui lá reclamar dele, dizendo que eu que tinha que morrer, porque era a minha vez, né? Para com isso. Ele falou, ninguém não tem essa coisa marcada, e realmente depois ele faleceu. Mas ele era mais jovem que eu. Você é filho de caminhoneiro?
Meu pai era caminhoneiro, ele trabalhava com caminhão, por isso que se mudava muito. Né? Então, conta, com 5 anos você saiu de Pernambuco, você nem estava na escola ainda. Não, eu não estava na escola ainda. Mas interessante que foi justamente nessa cidade, aliás, nesse local que é a Ilha Itamaracá, que eu tive contato muito com folclore. Eu vi o meu boi, eu lembro perfeitamente. Primeiros 5 anos de vida. Primeiros 5 anos de vida, exatamente. E isso era uma coisa muito forte no interior, que não tinha outro investimento, a não ser a festa padroeira, ou então as manifestações folclóricas. Você conheceu a Lia da canção? Não, eu não conheci, eu nunca fui apresentada, mas eu vi de longe a apresentação dela em Olinda, há uns anos atrás. E aí, dali você foi para Paraíba? Fui para Paraíba, exato, Campina Grande, que é uma cidade grande, bonita. Grande, né? E depois morei em outra cidadezinha menor, chamada Mamanguape, que fica quase próximo do litoral. Depois meus pais se mudaram, meu pai se mudou, foi para Mato Grosso do Sul, na época era Mato Grosso, e eu fiquei com meu avô na cidade de João Alfredo, no interior de Pernambuco, mais próximo de Recife. E só depois então que eu fui para Aquidauana. Meu pai voltou de Mato Grosso e levou 11 dias para sair de Pernambuco, de Recife, aliás, de João Alfredo, e eu lembro de ter passado aqui. Eu passei na Estação da Luz, ficamos hospedados bem pertinho da Estação da Luz durante os 2 dias, não sei por qual razão. Depois pegamos o Noroeste e fomos de trem durante uns 2 dias para... Você estava ali no Nordeste, você teve que ir para São Paulo de ônibus para poder ir para o Mato Grosso. Exatamente. Porque não tinha estrada. E levou 11 dias esse percurso, eu lembro disso. Que idade você tinha quando isso aconteceu? Foi em 58. Tá, então você estava com 14 anos. 14 anos. 14 anos. Uhum. Nesse tempo você já tinha tido seu primeiro contato com desenho? Não, eu sempre desenhei. Mas você, a referência de um vizinho que você tinha? Quando eu mudei para Campina Grande, moramos em 2 lugares. O segundo lugar, meu pai foi morar perto do vizinho de um desenhista, o Ariel França, que já faleceu. E um dia eu fui à casa dele e vi que tinha sobre a mesa um papel que ele tinha acabado de desenhar. Sobre o papel tinha ficado uns sulcos. E eu preenchi. E ele esqueceu que era o desenho dele e ficou fascinado. Eu falei, poxa, você que tão pequeno sabe desenhar. Aí eu fiquei calado. Aí depois tentei imitá-la, não parei mais. Na sua casa você desenhava o tempo todo? O tempo todo desenhava. Que material que você tinha na mão? Sempre papel, nunca descobri nanquim muito tarde. Né? Essas coisas sempre aconteceram bem mais tarde. Por exemplo, a primeira revista, que era a revista fantástica, que todo desenhista sabia, conhecia, falava Graphics, né? Eu só descobri quando fui para o Rio de Janeiro, imagino, com 21 anos. Né? Então, as coisas sempre foram atrasadas. Mas eu tive sorte, assim, de volta de 14 anos, eu tive muito contato com quadrinhos também. E eu tive a oportunidade de conhecer livros que ensinavam a desenhar. Tinha o Renato Silva, que era um dos meus desenhistas, né? Que por acaso, olha que maravilha, quando eu recebi o prêmio, o troféu que o Goya e o Jal me deram, que disse para todo mundo, era a figura desenhada por esse desenhista, que era o Sombra, não é isso? Garra Cinzenta. Garra Cinzenta. O Sombra é a imitação do que ele fazia. Bom, aí, voltando, nós estávamos sobre... Você estava indo para Aquidauana, né? Sim, exato. Bom, aí... não, desculpa. Eu estava falando sobre você estava falando do material de desenho. Exato, material branco, era lápis? Material, lápis, depois eu descobri aqui, descobri o livro para desenho, né? E sabe o que é interessante? Quando eu morava em Aquidauana, eu me inscrevi numa grande escola por correspondência, a primeira escola que surgiu, Escola Pan-Americana de Arte. O Laerte me contou a mesma coisa. Exatamente. Eu estudei... Mas não vai dizer que foi aquele curso dos 12... 12 famosos artistas. Tinha o Ziraldo. Impressionante. Pegou todo mundo. Pegou também. Você sabe que eles foram malandros comigo, eu tenho que cobrar. Eu paguei todo o curso e eles não mandaram, só pagou acho que 12 fascículos só chegaram. Eu fiquei depois escrevendo várias vezes e... Daqui a gente vai direto para a Pan-Americana. Pois é. E o interessante é o seguinte, foi o maior elogio que eu recebi até hoje. Foi um desenho que eu fiz sobre papel couché com nanquim aquarelado, né, nanquim com água, misturado com água, e eles mandou um elogio assim, bem sucinto, que está... Ele disse uma palavra muito interessante que me escapa agora, mas que me deu muita força disso. O incentivo que você precisava. Exatamente. Vinha a observação do professor com uma exclamação. Você se lembra o nome do professor?
Não lembro, infelizmente. O material que você comprava em Aquidauana era fácil? Aquidauana, depois eu tive contatos, como eu trabalhava com desenho, eu tive contatos muito com a paróquia de padres americanos. E eles começaram, quando eles viajavam, eles traziam para mim material, então eu comecei a ter muito material de desenho e livros também, livros de ensinando desenho. E a sua passagem do Mato Grosso foi direto para o Rio de Janeiro? Então, primeiro eu estava em Aquidauana, e depois eu fui para a cidade eu precisava civil, exército, eu gostava muito de cavalo, né? Sempre gostei de desenhar cavalo. Eu falei, não, eu vou ser cavalaria, porque assim eu aprendo a desenhar. E foi ótimo, que eu comecei a desenhar muito cavalo lá. Foi a coisa mais então importante você foi para Votuporã? Votuporã, que naquele tempo não era essa coisa que hoje. Naquele tempo a única coisa... A violência era as contrabando de café, era só isso, nada mais. E eu fiquei até, quando terminei, acho que eu dei baixa, se não me engano, em julho, em agosto eu já estava no Rio de Janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro. Entendi. Votuporã tem alguma lembrança da sua Não tem sim, tem lembrança. A fronteira é só uma avenida, né? Eu fazia, é verdade, é só cruzar, né? Eu tive muito contato com o Paraguai, desde então eu tenho uma paixão muito grande pelo Paraguai, são poucos brasileiros que gostam do Paraguai. Você chegou a viajar para lá? Não sei porquê, hein? Você chegou a viajar para lá? Só viajei e fui visitar o local onde tinha sido assassinado o Lopes, né? O Lopes, o ditador, que como é que chama? Cerro Corá. Eu estive lá no Rio, onde eu tinha tido curiosidade sobre história, então eu resolvi visitar o local onde ele foi assassinado. Cerro é o nome que eles dão para o Cerrado, né? Hein? Cerro é o nome que eles dão para o Cerrado. Eu acho que é. Acho que é isso. Né? E dali, então, aí você já tinha cumprido, serviu o exército, estava liberado. Antes eu tinha colocado na cabeça que eu teria que estudar artes. E descobri que tinha dois lugares que eu podia estudar. Quando isso entrou na sua cabeça? Com uns 15 anos, por aí, 15, 16 anos, eu descobri que eu podia estudar arte ou em São Paulo ou no Rio. E então deu certo ir para o Rio de Janeiro, eu escolhi o Rio. E a sua ideia desde o início foi trabalhar exatamente com artes gráficas e não artes plásticas? Não, nunca quis ser artista. Eu sempre quis o seguinte, uma coisa que sempre me fascinou é a reprodução gráfica. O original em si apenas para como referência, mas o que me interessa é a reprodução, é que seja impresso quanto mais melhor. Você sabe que tem selos que eu fiz que foi impresso 2 milhões de exemplares, né? Uma coisa assim, né? Se fosse escritor, eu passaria até o Paulo Coelho, né? 50 selos multiplica por 2 milhões, logo vai demorar. Se você ganhasse uma porcentagem de seu nascendo, estaria aqui. A gente traria você do mesmo jeito. E Jô, o primeiro material que você publicou, você já estava no Rio? Não, eu fiz ainda aqui da Ana. Como eu tinha ligações com os padres americanos, um dia passou um missionário lá e viu meus desenhos e perguntou se eu não queria fazer uma história em quadrinho para a revista. Mensageiro, obrigado. Vocês lembram dessa história? Mensageiro, lembro, pô. Imagina quando eu recebi um exemplar impresso. Sobre o que é lá? Era uma história de dois animais e que tinha nome francês, que na época eu estudava francês. Na época existia francês nas escolas. Era o gato e o cachorro. E eles... O que aconteceu nessa história, você lembra? Não lembro da história, a história boba, né? Alguém que leu te deu algum retorno? Não, nunca. Eu só vi um exemplar. Eu já procurei ver se eu achava na internet alguma referência a essa revista, mas eu acho que era uma revista paroquial, né? Não tinha alcance nenhum. Tá legal. E com essa revista debaixo do braço, você foi para o Rio de Janeiro. Vou ganhar um... Pois é, agora eu vou ter que estudar. Você foi sozinho? Eu fui sozinho. Eu tinha um local para ficar durante um mês, né? Era uma referência, eu fiquei durante um mês. Essa pessoa me ajudou e eu consegui um emprego. Eu trabalhei durante todos os 4 anos que eu passei no Rio de Janeiro. Eu trabalhei como vendedor de cortina na loja Sears Roebuck. Vendeu muita cortina? Vendi. Odeio ser vendedor. Eu tinha pesadelo que eu estava na Hungria, que eu estava voltando para o Rio de Janeiro e ia trabalhar no mesmo lugar. O Rio você tem que enganar as pessoas. Você foi para o Rio em que ano? 65? 65, exatamente. 65. E a gente já estava em plena ditadura militar. Eu servi o exército durante a ditadura, no início, né? A Revolução. Revolução. Eu não tinha realmente nenhuma participação. Mas ali não chegavam rumores da ditadura? Não, ali chegava mais como perseguição política, sabe? O cara que não gostava do outro, ele é fugiu por ali, né? Sim, mas isso não.
Tá. E aí quando você foi pro Rio, os seus pais não estavam com medo, assim, falaram, meu filho, e aí, Não, agora... o interessante do Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro mudou minha cabeça. Não? Como eu morava no interior e tinha ligação muito com a Igreja Católica, então eu tinha uma visão de vida totalmente diferente. Estava tudo certinho. Quando chegou no Rio, desmoronou tudo, porque aí eu tive a oportunidade de ter questionar, de ver pessoas questionarem as coisas, e estava num momento assim de ebulição que todo mundo era afetado. Né? E eu terminei então, tanto é que eu fui estudar no país socialista. Eu nunca tive assim participação política, nem como é que chama, nunca me filiei a partido nenhum, mas eu tenho minhas preferências. Por mim, eu seria tudo socialista, sinceramente. Sorte sua que ninguém sabia disso no Rio, né? Conta pra gente como que era a sua rotina nessa época. Você cumpria expediente nas CIAs, das 8 às 6? Não, à tarde, eu só trabalhava à tarde. De manhã eu estudava na Escola de Belas Artes, que era no centro da cidade. De manhã era a escola? Belas Artes, saía cedo de casa, e meio-dia eu almoçava e pegava o ônibus e ia para, que era perto, Botafogo, um passo do centro. Né? E ficava lá até a noite, e alguns dias ficava até tarde, 10 horas da noite. Essa formação na Escola de Belas Artes foi muito útil para a sua carreira? Foi muito útil porque é o seguinte, quando você se depara com várias maneiras de se expressar, e quando você vê trabalhos de outras pessoas, e troca ideias, e tem acesso a uma boa biblioteca, não é? Coisas hoje hoje é muito fácil, mas antigamente não era tão. Para você ver um livro, você tem que ir lá na biblioteca. Né? E isso foi muito importante para poder, inclusive, saber valorizar a arte popular e ver a originalidade dessa arte. Né? Você se lembra de algum autor com quem você teve contato nessa época que te influenciou? Não, nenhum, a não ser meus colegas. Eu descobri toda a pintura, todo o mundo da pintura, etc. Mas nada de especial, a não ser, foi nessa época que tinha lá no início do museu, não era bem um museu do folclore, no Rio de Janeiro, ligado ao Ministério da Cultura, e eu tinha acesso a cordel, aí comecei a ver as capas de cordéis, comecei a fotografar, e aí descobri o Câmara Cascudo, que aí comecei a comprar os livros, né? Tanto é que um dos livros que eu levei para a Hungria foi o Dicionário do Câmara Cascudo de Folclore, e uma antologia da Casa Rui Barbosa de cordéis. Você então, já levou para lá, então, pensando sim, não, desde o Rio de Janeiro, quando comecei a estudar, eu fiz desenho animado lá, que chama-se Negro de Pastoreio, que é uma história do Rio Grande do Sul, e também comecei a me interessar muito por cordel, e fundamos até um grupo de desenho animado na época, que não produziu nada, mas a gente fazia muitos encontros. Era um grupo Fotograma, Tivemos vários encontros, aí eu fiz um desenho animado que ganhou uma menção honrosa no festival de desenho animado, aliás, de história, de filme, de curta-metragem, que chamava J.B. Mesbla, que era projetado lá no cinema Paysandu, que era o mais badalado do mundo. Isso nós estamos falando de 1969. 68 isso. Eu ganhei essa menção honrosa, e com isso eu fui atrás de bolsa de estudo para estudar desenho animado. Aí consegui, eu e o Rui de Oliveira, que também fazia desenho animado. Você já tinha a Hungria na cabeça desde o início, ou você pensou, vou para Hollywood? Não, eu tinha os países socialistas, porque é o seguinte, na época os estudos de desenho animado, a Polônia era o máximo. Na Polônia, a Tchecoslováquia, tinha o Tiritrinka, tinha o Lenitsa lá na Polônia, que eram admirados. A gente via em filmes de arte, né, em cinemas de arte, a gente via alguns filmes deles, e então aí vi que tinha, além do cartoon do americano, existiam outras possibilidades de fazer desenho animado. Então eu comecei a me interessar por isso. Eu achei que poderia fazer trabalhos usando o estilo estilogravura em desenho animado. E foi com isso na cabeça que eu fui para a Hungria. Né? Você foi então pensando em fazer animação? Fazer animação. Frequentei durante 6 meses, eu e o Rui, frequentamos durante 6 meses o estudo de desenho animado. Nessa época não falávamos húngaro, então tínhamos sempre uma pessoa que traduzia quando a gente tinha que falar com os professores. Né? A gente levava trabalho para casa, executava e depois voltava. Aí depois vimos que realmente não estava bem, e no Brasil a coisa estava ficando feia. Falei, então é melhor ficar por aqui. Aí retomamos a ideia de estudar, de voltar a estudar artes gráficas. Aí descobrimos que tinha uma escola muito boa, essa escola que você acha engraçado o nome,
Aí conseguimos. Eu acho ele impronunciável. Você não conhece o outro nome do instituto, né? Você vai contar pra gente. Mas, pera um pouquinho, antes da gente ir pra Hungria, fala pra gente do Rui. Durante muito tempo, muita gente acha que vocês eram irmãos, né? Perfeito, Tem o exatamente. mesmo sobrenome, né? É verdade, Rui e Rui é de verdade, Oliveira, é inseparáveis ali. verdade. Vocês eram colegas de faculdade Isso. e começaram a fazer juntos a Exatamente, animação. isso. E aí não fizemos, compartilhavam os sonhos. Exatamente, começamos a compartilhar o sonho de viajar para estudar desenho animado. Né? Nunca fizemos trabalho juntos, mas sempre perseguimos o mesmo objetivo, o mesmo caminho. Né? E é verdade, durante muito tempo achavam que eu e o Rui éramos... É o Ziraldo que fala disso no verdade, editorial aqui é da verdade. Guerra do Reino de Minas. E é bom para mim que o Rui faz coisa muito boa e eu sempre salvo para mim. Dessa sua turma da Escola do Rio, nas Belas Artes, vingou mais algum artista que você se lembra? Não lembro, interessante, não lembro mais ninguém. Perdeu o contato com os Perdi, colegas? eu trabalhava mais com agência de propaganda, eu perdi o contato. E o Rui? O Rui hoje é uma sumidade, não? O Rui talvez seja um melhor ilustrador. Vocês continuam amigões? Sim, claro, sempre amigões, né? Sempre Às vezes troca ideias, né? carreiras se separam. É. Não aconteceu, vocês continuaram em contato, vocês foram juntos para a Hungria, voltaram Voltamos pro juntos, Brasil. fomos de navio, nós saímos do Rio de Janeiro. Fala pra gente dessa aventura de navio. Porque era muito caro naquele tempo você viajar de avião, era caríssimo, era um absurdo, era uma fortuna. E a única coisa que nos restava era ir de navio. Mas Primeira classe? Não, classe abaixo do motor. Jogando carvão lá na caldeira. Mas era um transatlântico, né? Mas nós não tínhamos acesso. Os seus pais ficaram no Mato Grosso. E Não, aí meus você pais avisou, em algum momento você não. avisou, pai, tô indo pra Hungria. Não, meu pai foi cantando no fim da construção de Brasília, ele foi para Brasília, né? Veja só. E minha mãe depois seguiu atrás dele, e eu fui para o Rio, então nos separamos aí. Uhum. E depois, quando eu voltei, tanto é que eu fui morar em Brasília e moro até hoje. Então, calma aí, em 69, então, publicação do AI-5, as coisas esquentaram aqui no Eu não estava mais Brasil. aqui, né? Não, 68 aí sim. 68, isso. 68. Mas em 69 você foi. Em 69 eu fui, porque em 68, no fim de 68, saiu nossa bolsa. Isso. Então foi uma maravilha, eu estava até em Brasília de Como que férias. foi conseguir essa bolsa? Foi muito difícil, olha, porque é o seguinte, o governo exigia, para liberar, exigia que tivesse que fosse uma coisa oficial, ou seja, tinha que ter um pedido oficial, assim, um pedido não, uma declaração oficial da embaixada. A embaixada fez isso. Mas em compensação, para viajar, a embaixada queria que o governo também desse uma contrapartida. Aí aí falou, pô, como é que vamos conseguir uma coisa dessa? Não? Porque naquela época já se tinha fama de país socialista, fazia guerrilha, né? Oferecia curso de guerrilha. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que o irmão do Rui, que era o Delar de Oliveira, um grande cineasta já falecido, ele era amigo do pai do atual prefeito, como não chama? Do Rio de Janeiro. Lá do Rio? É o... Assim, Não é. o Pasquinho. Não, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Sérgio Cabral era amigo do irmão do Rui. E o Sérgio Cabral, acho que era jornalista, se não me engano, e cobria lá o Itamaraty. Então o Sérgio Cabral conseguiu essa carta. Pronto. Graças a essa carta a gente viajou. Foi com costas quentes que você foi, então. Pois E é. nunca te passou pela cabeça isso da guerrilha, foi só desenho Não animado. tinha nenhum. E aí, quanto tempo no navio? 11 dias? 12 dias até Gênova. A gente parou saímos até Lisboa, paramos uma tarde em Lisboa, depois paramos em Barcelona, depois fomos até Gênova, aí pegamos o trem e cruzamos a Itália até chegar à Hungria. Porque inclusive, uma das coisas que nos orientaram é que não devia ter carimbo de entrada na Hungria. Então teve que saltar em Trieste, procurar o consulado e conseguir uma espécie de um papel para poder entrar na Hungria. Nós não podíamos ter carimbo lá. Por que não podia na guerrilha? Porque a gente tinha que... Porque é o seguinte, as coisas não são... O Itamaraty liberava, mas tinha o lado da repressão que... Entendeu? Tanto é que com o meu passaporte de volta, tinha um carimbo que eu tinha chegado na Hungria de avião. Olha que coisa maluca. Era tudo cheio. Eu cruzei, por exemplo, 2 vezes eu tive que ir na Alemanha Oriental, eu não podia ir com passaporte, eu tinha que ir com passaporte, mas com papel separado. Porque não podia ter carimbo da Alemanha Oriental. Seria me colocar no Carandiru aqui direto. Hoje você está no Carandiru. Agora estou. Exatamente onde estamos.
E aí, então, chegou lá sem saber falar um A de húngaro. Não, foi terrível, porque chegamos no domingo de Tinha manhã. comida. Você chega no era domingo tudo de bom. manhã, frio, que era março ainda, eu, Rui, né? Com pinta de retirantes, as ruas assim, 5 horas da manhã, tudo com frio danado, e cheio de bandeiras, bandeira comunista e bandeira da Hungria. E o Rui, como é carioca, falou, acho que vai ter um jogo aqui do América e do Fluminense. Olha, aparece a bandeira Fluminense. Bom, aí nos viramos, que eu consegui achar uma pessoa que falava inglês, mas o que a gente falava... Você não falava inglês? Arranhava, assim, como eu lembro que eu morei em Aquidauana, tinha os padres americanos, e terminei estudando inglês, né? Esqueci, não estudei francês como eu deveria. Bom, aí no começo foi muito difícil, porque realmente o idioma é terrível. O idioma não é brincadeira. Basta dizer que o idioma húngaro não faz parte do indo-europeu, não faz parte do grupo indo-europeu. A única semelhança que o idioma, que existe se diz alguma coisa semelhante, é com o finlandês, mas só gramática. Bem mais fácil. Palavras né? não tem. E o húngaro tem essa coisa terrível. Eles têm uma das únicas palavras compreensíveis são as palavras novas, como televisão, rádio, e o resto acabou. E não dá para cumprir importação de termos, né? Olha, você vê que era tão complicado para nós dois, quando nós não tínhamos 24 horas um cara para traduzir para a gente, que durante uns bons meses a gente ia para o restaurante com um papelzinho escrito, por favor, eu quero o prato do dia. Não podia perder esse papel, tá? Você Morrer de fome. Vila da Paulista, peixe, chegar, tirar uma coisinha, mas garçom. E aí você sem ter a menor Não, ideia prato que do estava dia, comendo. foi o prato do dia, porque estava escrito o prato do dia. Bom, então você não... É. Eu levei 3 meses para descobrir que O que você estava comendo? Outro interessante. Levei 3 meses para descobrir que Hungria não se chama Hungria. Magyar. É, Magyarország. Ah, como você falou. 3 Agora meses. Quando eu aprendeu. comprei um livro, resolvi comprar um livro de inglês, Learn Hungarian. Aí eu disse, olha, aí eu falei, Rui, que coisa estranha, esse país não é Hungria, nós não estamos na Hungria, nós estamos em Magyarország. Então, 1 ano só para aprender a língua. 1 ano. Depois, então, aí eu passei... Você se sustentava como? Era bolsa de estudos. Mas, então, Total, era bolsa maravilhosa. Que 24 maravilha. horas para você fazer o que queria. Estudar. Maravilha, não existe mais. Né? Eu achava que no fim eles iam me Você contratar para podia ser ficar espião. quanto tempo ainda. quisesse lá, fazer 1 ano só para aprender a língua, você podia ser jubilado e ia ficando. Não, só tinha que fazer a prova passar. Então, aí aprendemos mais ou menos, né? Mais ou menos, porque como eu morava com o Rui, sempre estava do lado do Rui, nunca, quando você vai para o estrangeiro e fica lá no Brasil, você está ferrado. Mas devo aprender para frequentar, sorte que é desenho, não era medicina. Né? Desenho você engana, você pode desenhar, saber responder. Né? Então deu. Esse curso durou 4 anos? O curso na 4 na anos e escola. meio, mais 1 ano de... Passei 6 anos lá, exatamente. Falta 1 semana para 6 anos. Então, o curso foi 4 anos e meio, mas era um curso muito puxado, era 8 horas por dia. Eu saía de manhã e chegava à noite. E sábado até meio-dia. Era pós-graduação? O que era? Não, era Especialização? uma escola na linha do Bauhaus, onde tinha vários cursos de design, de artes gráficas, design de moda, design de móveis, design de arquitetura interior, e etc. Você transitou por outros cursos ali? Não, a gente tinha um curso básico durante 2 anos, a gente estudava, todo mundo estudava a mesma coisa, desenho, era muito praticado o desenho, se levava muito em consideração o desenho de observação, etc., história da arte, e depois aí cada um ficava no seu ramo específico, estudar artes gráficas. Inclusive dentro da arte gráfica tinha 2 separações, uma era ilustração e outra era livro, estudar, para fazer livro, para projetos de gráfico. E ali você acabou aprendendo, então, a parte técnica da profissão também, quer dizer, modo Sim, de exatamente. impressão, e Isso, aprendeu isso. a botar a mão mesmo no maquinário. Não só desenhava, como a gente fazia. A gente ia Entender separação de cores isso, e exatamente, impressão, exatamente, isso. Mas era um curso mais artístico, isso era apenas, essa intenção de se trabalhar lá técnico, era mais para ter a noção de como se prepara um material. Mas era mais curso artístico mesmo. Assim, tinha, por exemplo, tinha curso, tinha matéria chamada cartaz, que a gente tinha que fazer cartazes, né? O interessante disso, que você me lembrou, é que um dos professores meu, que era professor da forma, foi esse cara que inventou o cubo. Aquele cubo mágico? Foi meu professor. Eu tenho ensinado lá, eu tenho um papel de ensinar, que foi meu professor, exatamente. O cara é milionário, né?
Ficou. E aí Luca aconteceu meio que por acaso para você? Luca foi o seguinte, como você falou, que você leu, né? Eu teve o festival de Luca, que era todo mundo queria ir naquele festival, né? E eu nem imaginava que aquilo existisse, eu não tinha noção, né? Aí o que aconteceu? Esses dois diretores foram para a Hungria para escolher os filmes, porque o festival costumava, não só quando fazia o festival, eles chamavam um país e homenageava com o desenho animado. E nesse ano foi a Hungria que foi escolhido, foi em 73, foi a Hungria que foi escolhido. Então o que aconteceu? Eles tinham que ir para o estúdio para ver os filmes, escolher os filmes, porque não dava para levar todos os filmes húngaros. E convidou os estudantes, principalmente estudantes de arte da nossa escola, que inclusive ficava perto, para aproveitar para ver a história do desenho animado húngaro. Aí foi nesse momento que eu me deparei com um casal e fizemos amizade. O brasileiro sempre faz amizade fácil. E eles, por sorte, ela falava português também, né, que eu tinha morado em São Paulo. Enfim, 15 dias depois ele estava dentro de um trem a caminho de Luca. Convidado especial no melhor hotel, em frente do... Toda a rodovia. Né? É. Nesse tempo você já tinha lapidado seu estilo, você tinha levado os livros que mostravam a estética do cordel para a Hungria e os professores aceitaram bem Sabe por quê? Comecei a fazer gravuras em óleo, né? Que é um material muito mais maleável, mais fácil. E praticamente é igual a gravura, com a única diferença com duas diferenças. Primeiro, que era muito fácil de cortar, é muito maleável, e segundo, é que ele não tem a nervura da madeira. Então é sempre chapadão. Né? Então é que o Picasso fez uma série. Não tem, exatamente. Aí eu tinha feito aí depois, quando eu resolvi pensar em fazer já pensando, porque no ano seguinte seria teria que fazer o diploma, o trabalho de diploma, comecei a fazer história, fazer os storyboards, né? Eu estou me confundindo, eu fiz o storyboard antes de storyboard para desenho animado. Isso. Então, quando chegou na hora que eu me deparei com um convite para fazer história em quadrinhos, eu peguei o storyboard e transformei em quadrinhos. Originalmente seria um filme desenhado aquilo. Né? Esse convite que você está falando já foi em Luca? Já foi em Luca. Então aí você foi para Luca com os seus storyboards debaixo do braço. Storyboard com minhas gravuras. E foi isso que inclusive eu vendi na rua, foi ótimo. Ah, foi isso? O Rui ficava morrendo de inveja. Né? Aí você chegou lá e de repente bateu de frente com Álvaro de Moya, Maurício de Souza, Geraldo. Exatamente. Como não foi só isso, muitos artistas. Você já conhecia o trabalho deles? Conhecia, não. Eu conheci o irmão do Geraldo, o Zélio. Eu já tinha visitado o Zélio lá no Rio de Janeiro, antes de viajar. Mas em Luca foi tremendo. Eu encontrei com todo mundo, né? Todo mundo que estava na duas vezes lá. A delegação brasileira e os outros de fora, todos os grandes artistas. Foi em 73 que o Maurício ganhou o prêmio, não foi? Não, acho que foi depois, né? O Maurício ganhou depois. É? Acho que foi 85, não? Ah, não sei tudo isso? Não, 75, né? Foi não? 75. Porque eu fiz 73 e 74, Luca. Então, eu conheci o Maurício lá também. Aliás, eu não conheci o Maurício, conheci o irmão do Maurício. O Márcio. E acharam que você era carioca? Alguns acharam que você era paulista, outros acharam que você era carioca. Pois é. Mas você tem um S meio chiado até hoje, né? O problema é o seguinte, imagina, você sai com 15 anos do Nordeste, vai morar em Mato Grosso, né, com aquele R de porca. Depois vem morar no Rio de Janeiro, vai para a Hungria. Eu vou sotaque. E é engraçado esse negócio do sotaque, que tem uma amiga minha que eu encontrei com ela, ilustradora, foi o ano passado lá em Paraty. Aí eu comecei a tentar imitar o pernambuquês, né? Aí falou, pô, você fala que parece baiano, nem acabou. Acaba com essa identidade. Parece baiano da Globo. Acabou, então. Carioca tentando falar nordestino. Aí você mostrou... Não, pernambucano tentando voltar a falar. Pois é, não, mas que soa como um carioca tentando fazer, fingir que é nordestino. Você com esse storyboard, você chegou lá e já tinha contato com algum editor? Não, é o seguinte, eu fui apresentado ao Marcelo Ravone. Marcelo Ravone é um cara muito responsável por uma série de contatos. Por exemplo, o Ziraldo publicou, ele representava o Ziraldo, representava o Quino, né? O que eu fiz boa amizade com o Quino, representava o Mortilho, representava o Miguel Paiva. E eu fui apresentado e ele gostou, não sei, ele gostou do... Miguel Paiva estava morando na Itália nesse tempo? Não, ainda não, foi depois, logo em seguida. E aí gostou do seu trabalho? Aí gostou do meu trabalho, aí perguntou se eu não queria fazer parte da agência. Aí pronto, ele vendeu meu trabalho, aí ele conseguiu vender o meu trabalho para o
Del Buono, que era o diretor da Milano Editrice, sei lá. Era um dos caras mais importantes, que publicava o Linus, que na época o Linus era uma peça de Bíblia, né? Semanal, né? Eu acho que era, não tenho certeza. Era linda. Não, porque tinha o Linus e o Walter Lindo. Eu publiquei no Walter Walter Linus. Linus, Né? Tinha o Linus e o Walter Lindo. Eu publiquei no Walter Lindo. E essas bom, aí histórias graças ao Marcelo, e o Marcelo ficou sempre toda a vida ficou meu amigo. E eles te pediram assim, você combinou já, fizeram uma pauta do que você vai fazer? Ele olhou e falou, olha, transforma isso em quadrinhos e me manda. Já era então o que você fez foi a transposição do storyboard para quadrinhos. Exatamente. Eu tinha escrito storyboard. E era um material de temática de cangaceiros, foram essas histórias que você Exatamente, era história sobre cangaceiros, sobre messianismo, sobre uma mistura, né? Agora, sabe que interessante, o que me caiu a ficha para fazer essas coisas foi a Guerra da Divina, foi o livro do Suassuna. Caiu na minha mão o livro do Suassuna, A Pedra do Reino, e quando eu li eu falei, isso aqui é um caminho. Caiu na sua mão na Itália ou na Hungria? Não, na Hungria. Como chegou lá? Bom, tinha uma pessoa que trabalhava na Embaixada Brasileira, que é muito minha amiga, que inclusive hoje é muito minha amiga, é o atual embaixador em Angola, por isso que eu fui agora. Você sempre conhece alguém importante, gente. Bom, aí ele me emprestou esse livro. Aí quando eu li, caiu a ficha, falei, isso que é o caminho de fazer quadrinhos. Né? Quadrinho não, storyboard, aliás, desenho animado. Aí a partir daí eu transformei em Esse desenho animado chegou a ser feito? Não, eu tenho a maior preguiça de fazer desenho animado. Né? É mesmo? Você teria que fazer todos os fotogramas? Exatamente. Tudo na mão? Tudo na mão, não dá, né? Hoje daria para fazer, mas eu teria que encontrar alguém disposto a fazer animação, porque eu não tenho mais, infelizmente não. Eu cheguei a fazer, a melhor coisa de fazer é um selo, que é um só. E paga bem? Não, paga péssimo. Aí com essas histórias, você mandou pelo correio, você não voltou para a Itália para... Não, mandei pelo correio. Finalizou, era mandei papel Fabriano... Eu fiz sobre papel couché. Esse eu fiz sobre couché. Nanquim sobre couché. Nanquim sobre couché, preto e branco, né? Pena de nanquim ou eram aquelas canetinhas com... Canetinha, até hoje eu uso canetinha. Você não se dê bem com... Estou ficando apavorado, está sumindo, né? Está sumindo. Tudo está sumindo. É verdade. Você tentou pincel, tentou... Não, hoje eu trabalho com pincel, hoje eu trabalho muito com pincel, meu trabalho é mais solto porque eu uso pincel e passei a usar tinta acrílica diluída. É muito mais fácil. Aquilo era nanquim. A Guerra do Reino foi toda feita em nanquim. Exatamente. Esses originais, então, você entregou para a agência e eles reproduziram? E eles reproduziram, e venderam para outros países, né? Porque eu falei, vendeu para a Grécia, para a Espanha e etc. Valeu a pena em termos de grana? Porque não. A satisfação de ver um lampião falando grego deve ser incrível, né? Não compensa, é mais uma questão assim de satisfação pessoal. Claro, daria uma graninha. Teve uma época que eu tinha dinheiro na Suíça. Conta na verdade, $1.000 na Suíça. Que coisa. Sabe por quê? Eu fui com o Guino no banco dele lá na Itália, porque o Ravani queria me pagar. Era $1.000, né? Que quantia essa, né? Aí o que aconteceu? $1.000 pelos 3 trabalhos? Não, por um dos trabalhos, não lembro qual deles. Aí o que aconteceu? O banco não aceitou, eu não podia abrir conta lá se não fosse morasse lá. Aí, voltando, ele falou, a única solução é pagar pela Suíça. Você tem que ir na Suíça e abrir uma conta. Eu fui na Suíça e abri uma conta. Eu me sentia assim um bandidão, né? Sabe o que é engraçado? Aí o cara, fui lá, tudo, sempre com medo, olhando se não tem ninguém no DOPS. Aí chegou, aí eu fiz, aí a mulher perguntou pra mim, o senhor quer investir? Eu falei, investir? Isso é louco, esses caras vão pegar meu dinheiro. Aí disse, não quero investir não, pode deixar. Aí 2 anos depois fui pegar, estava menos. Eu não investi, cara. Eles investiram em si. Eles pegaram o dinheiro de mim, então eu recebi $900 e poucos. Fiquei... Eu não tenho habilidade nenhuma para ganhar dinheiro. E aí, em que momento você decidiu que era hora de voltar para o Brasil? Você terminou o curso falando, não vou ficar na Hungria? Terminei, já estava insuportável depois, né? Como que era a vida lá? A vida é o seguinte, pelo menos a vida nossa era desenhando nada mais, 24 horas por dia. Nós tínhamos um estúdiozinho dentro, morava num colégio, e o colégio foi muito gentil com a gente, me cedeu um estúdio, eu tinha minha mesa, a prancheta, o guitinho dele, a gente fazia os nossos trabalhos, voltávamos para casa e pronto, né? A casa era o que? Eu me casei, né? Mas lá não tinha possibilidade de morar junto, então minha mulher morava no outro colégio, minha mulher é búlgara.
E até hoje estou casado com ela, incrível que pareça. Búlgara? 40 Ah, mas peraí, conta pra gente essa história. Aí você já estava dominando a língua. Como é que é paquerar em húngaro ou em búlgaro? Não, em búlgaro eu não falo búlgaro. Aí você Basta paquerou ela em húngaro. Basta de idiomas Exóticos. Não, eu falava inglês e a gente falava inglês e nessas coisas não precisa de idioma. Eu perguntei, 2 semanas atrás eu perguntei pro Laerte se ele já tinha feito algum desenho para seduzir. Se ele fez um desenho que seduziu uma mulher. Você usou o desenho para isso? Eu nunca consegui, mas sempre tentei. Sempre tentei fazer o retrato, melhorar. Isso Então foi na lábia mesmo. Não tem nada a ver com desenho. Esse é aquela Tsuna, que o cara pinta a modelo, né? A história do Rodin, aquela coisa. Isso é tudo fantasia, né? Para alguns como eu. Você se casou então e não morou junto? Não, Quanto tempo não, foi é engraçado o seguinte, que eu tenho um filho que nasceu lá, o nome dele é Todor, coitada, né? Como ela se chama, sua esposa? Iskra. Iskra. Iskra Todorova de Oliveira, olha que coisa. Combina. Aí, bom, nos casamos lá, depois nasceu nosso filho, e ele teve que morar com os avós, porque não tinha as condições de, lá não existia possibilidade para casal estudantes. E eu só consegui falar com meu filho quando ele veio para o Brasil e aprendeu português. Eu não conseguia falar com ele. Eu ia para a Bulgária, porque todo ano eu ia pelo menos 2 vezes para a Bulgária, que fica 800 quilômetros da Hungria, não é tão perto. E o que acontecia? Eu saía com ele para passear e nós não falávamos. Eu ia ver filme, também eu não entendi o filme, que o filme era filme tcheco com legenda em búlgaro. Tem vários filmes assim. Nossa. É terrível, né? Você chegar num país que você não consegue ver nem as placas, né? A Bulgária. Outro planeta. É outro planeta, né? Quanto tempo você ficou casado nesse esquemão até você vir para o Brasil? E quando veio para o Brasil, vocês vieram todos juntos? 3 anos. Não, eu terminei primeiro e vim embora e minha mulher ficou mais uns meses, depois ela veio. 3 meses. 3 anos. Vocês se conheceram em Budapeste e ela era estudante lá também? Não, nós nos conhecemos por uma coisa inacreditável. É por causa do alfabeto. Porque nessa escola de idiomas, né, cujo nome é... Conta pra gente o nome da escola de idiomas. Olha que nome. Nemzet Közű Elégészítő Intézet. Quando você faz esse biquinho, parece que está falando francês. Mas tem um E. O idioma húngaro tem 15 vogais, só isso. T, I, E. Jogar forquinha em húngaro deve ser muito fácil. Bom, aí nesse local esse nome que eu falei agora, o Instituto Internacional de Idiomas, tinha 40 nacionalidades lá. Eles dividiram por nacionalidade. Então, A e B junto, Brasil e Bulgária e Argentina e Bolívia, éramos 4. Então, por isso que nos conhecemos. Pronto. Aí nos casamos, estamos até hoje. O alfabeto é fácil. E aí você falou assim, bom, agora deu de Bulgária, deu de Hungria, deu de Europa e estou voltando para o Brasil. Você cansa, porque é o seguinte, você vem embora, eu tenho ficado tanto tempo no estrangeiro, todo o meu trabalho é virado para uma coisa da tribo, né, Nordeste, de onde eu nasci. É incrível esse negócio. E sempre me viro para, não sei, é uma coisa que me atrai. Mesmo quando eu faço trabalhos internacionais, também sempre penso, porque é interessante você ter os pés no chão, né? É admirável como o estilo se espalha pelo mundo. Eu não entendo isso, por exemplo, né? O estilo japonês. Como é que pode? O mangá. Eu quero lá fazer japonês. Né? É como falou, manda aí o japonês lá. Aqui já tem japonês demais, não querem você. Por aí, você vê que deu certo com os meninos brasileiros que fazem os Estados Unidos, né? É verdade. A gente vai chegar lá, mas eu quero ouvir sua opinião sobre isso também.